Opa, oi! Agora sim! Entramos! Não faça. Ó, meu filho quer fazer o quê? Uma gracinha, porque a gente vai Uma falar de gracinha, filhos. uma O que gracinha. é isso? Dei coraçãozinho. Ah, tá bom. Então, ó, deem coraçãozinho! Ê! Peraí que eu já vou chamar você, Pati. Calma que eu tô pondo o fone, que eu me enrolei aqui. Só um minuto. Sou eu. O Dani quer entrar junto. Oi, Domício. Peraí. Pronto, gente. Agora sim. Oi, Márcia. Vem aqui, Dani. Oi, Patrícia Cesarotti. Vem aqui, ó. O Dani quis entrar Boa comigo, que a noite. gente vai falar de filhos. Eu vou chamar a Pati. Ai. Boa noite. Oi, vai embora. Ele só quer falar oi pra Pati. Peraí. Vai lá. Oi, Nath. Oi, todo mundo que tá entrando. Oi, Tô Gustavo esperando. Corte. Oiê! Oi! Oi. O Dani quis falar oi, porque ele faz Ah, parte das nossas conversas. aliás, ele foi um dos que, né, ajudou a gente a ter mais aproximação ainda nessa conversa, né? Com certeza. E eu falei que eu ia fazer a live com você e ele falou que ele queria entrar. Então, oi, Su. Oi, gente, boa noite. Eu entrei meio Oi, atrapalhada hoje, vocês Su! perceberam, né? Mas está tudo certo, estamos acertando aqui. Ah, Ó, o Dani falou para dar coraçõezinhos à nossa live. A gente já entrou com tudo, né? Tô toda torta aqui, gente, mas tudo bem, vamos que vamos. ah, Vamos começar a nossa live, então. Bem-vindos a todos. A gente vai, né? O pessoal vai entrando e a gente já vai falando, porque já começa a gravar, né, Paty? Então, bem-vinda ao mundo das lives. Essa é a uau! primeira live da Patrícia, Ah, gente. Primeiro momento, a minha mãe já entrou, então a minha força sistêmica já está aqui comigo. Então, vamos que vamos, né, eu Paty? já fiz esse exercício antes de entrar, mesmo. Então, ó, eu vou me apresentar primeiro, depois vou apresentar a Paty, e aí a gente vai entrar no tema, tá bom? Então, para quem está vindo pela Patrícia, eu sou a Camila Colaneri, sou astróloga, sou consteladora e tem outras qualificaçõezinhas, mas basicamente isso já basta, tá? A Amanda está aqui, eu, a Patrícia e a Amanda, a gente faz parte de uma tríade. Então, a gente convocou a Amanda Pedrotti para estar aqui com a gente hoje. Bom, eu convidei a Patrícia é uma amiga muito querida, vocês veem que eu só estou trazendo grandes amigas queridas aqui. A Patrícia faz parte da minha vida, da minha amizade. A gente se conheceu na FIBEL, na escola, né, de constelação. Eu sou de uma turma anterior à da Patrícia, mas a gente se Ai, cruzou, a né, Amanda lá. entrou. A Amanda tá aqui. A Amanda tá aqui. Se ela não tiver, eu chamo ela na casa dela. E a gente se conheceu lá nos workshops, mas na verdade, assim, a vida poderia ter feito a gente se encontrar antes. Por quê? Porque nós nascemos e morávamos na mesma rua, somos do mesmo ano, estudamos na mesma escola por um tempo. Frequentei o prédio da Patrícia por muito tempo por conta de uma amiga minha que morava no prédio dela. Ou seja, a gente mora em São Paulo, essa cidade é enorme. Ó, oi, Fê, tudo bem? Então a gente fez parte aí, né, de vários círculos parecidos, mas a gente não se cruzou nesses círculos que a gente fez parte. A gente só foi se cruzar recentemente, faz o quê? A gente se conhece uns 3, 4 anos, né, Paty? Acho que é Por isso. aí, por aí. Ó, o Acho que uns marido 3. entrou. Ah, seu marido entrou Meu agora, tá marido tudo entrou. certo. O meu marido não entrou. Ele não entrará. Mas tudo bem. Acho que ele não aguenta mais a minha presença. Mas então aí a gente não se cruzou, mas a gente se cruzou quando estava certo, quando era na hora. A sua mãe, a sua irmã já entrou, famílias entrando, por quê? Porque precisamos de nossa família aqui. Vamos falar de filhos, na verdade. Então a gente sempre está assim muito conectada nesse assunto de filhos, porque eu e Paty nos conhecemos lá nas constelações da vida. A gente faz supervisão juntas hoje, né? Nossa mestre, Bel Rodrigues, falou assim: vocês são parecidas, Patrícia, faça supervisão com a Camila e com a Amanda. Não, e você lembra que foi resistência, né? Porque eu já fazia supervisão com a Ode, né? E, na verdade, eu não sei nem se você se lembra, o primeiro workshop foi um workshop de feminino, né? É verdade, Paty, tem Foi um razão. workshop de feminino, então já tinha, né, já tinha alguma coisa ali. E assim, conexões mágicas, não é verdade? Porque, enfim, a gente faz parte, a gente tem muitas coisas em comum e a gente foi descobrindo essas coisas em comum.
Uma delas é a relação com filhos, que a gente vai falar disso aqui para falar por que a gente resolveu falar desse assunto. Mas antes disso, eu quero que a Patrícia se apresente também, que ela fale um pouquinho dela, fale um pouco das qualificações maravilhosas que ela tem. E aí a gente vai entrar no nosso tema aqui, tá bom? Vai lá, Paty, fala de você. Eu acho que seria legal a gente também relembrar que a gente começou na mesma raiz, né? Nós duas fizemos faculdade de Direito. Ah, verdade. Né? E depois você já um pouco antes fez o movimento, né, de fazer a transição e já seguiu, né, a astrologia. Eu ainda resistindo um pouco mais no mercado corporativo. E aí, enfim, muitas coisas aconteceram, inclusive por conta da minha filha, né? E aí eu fiz quer dizer, na verdade isso tudo, né, para a gente não achar que as coisas acontecem de uma hora para outra, né? As coisas vão acontecendo na vida da gente, né? Então hoje eu sou consteladora, eu faço coaching também, não é um coaching, né, como as pessoas estão acostumadas, tem essa visão mais sistêmica, né, exatamente por conta dessa formação sistêmica que a gente tem. E eu também sou, dentre muitas outras formações, assim como a Cá, praticante de leitura de registros acásticos, né? Então... E a Patrícia vai vir aqui para falar só sobre leitura de registro acástico, que eu quero que ela explique, que ela fale, que ela... assim, mostre para vocês o que é esse trabalho, que é lindo, que eu já fiz com ela, que vou falar um pouquinho dele, mas eu quero que ela venha falar desse trabalho que é maravilhoso, né, Paty? Ó, o Léo tá aqui também, chama a Giovana que nós vamos falar dele daqui a pouco. Léo, fica aí que a mamãe vai falar de você hoje. Já falei para todo mundo entrar. Gigi, você tá aí? Dá um tchau, filha. Então, a gente tem muitas trocas, porque a gente já passou por vários momentos parecidos, assim, na vida, né, de transição de carreira. A Giovana tá aí também, né, de transição de carreira. Quer dizer, a gente já tinha, assim, alguns pontos em comum. E aí, o mais interessante é que, assim, o meu filho mais novo, quem tava bem no comecinho da live viu o Dani entrando aqui, ele faz fono quase do lado da casa da Patrícia. Então, no dia que eu ia lá levar ele na fono, eu ficava esperando, a Patrícia passava com o cachorro dela e a gente ficava conversando na Brunella, ali na frente tem uma Brunella, que é uma doceria aqui de São Paulo, que a gente chama de Bruxelas, porque meu filho chama de Bruxelas e virou a Bruxelas. Então, toda quinta-feira tinha conversa na Bruxelas, fora a supervisão e fora as outras coisas que a gente se cruzava, se falava e tal. E a gente sempre teve muito esse assunto de filhos, né? Por quê? Porque somos mães. Eu tenho, então, o Dani, que vocês viram, que tem 8. Tenho o Léo, que tem 11. E a Paty tem? Eu tenho a Giovana, que vai fazer 16, quarta da semana que vem. E o Lucas, que tem 11. Vai fazer... Não, o Lucas tem 12, vai fazer 13. Tem 12. Isso. Então, como a gente tem assuntos parecidos, tal, a gente sempre conversa muito sobre filhos. E a gente não veio aqui para ficar fazendo conversa de café. O que a gente veio fazer aqui? A gente percebeu, né, na nossa esfera e na esfera terapêutica, principalmente, né, e porque nós estamos também vivendo esse momento, né, de pandemia, de quarentena com filhos, que esse assunto ficou muito latente para todas as famílias, né? Então, assim, a gente sempre falou disso. Eu vou falar um pouquinho antes da gente entrar na questão momentânea agora de pandemia. Por que nós nos achamos mães buscadoras, né, Paty? Porque a gente se intitulou Mães Buscadoras. Por quê? Nós tivemos incessantemente buscadoras, né? Porque a gente, claro, tem esse viés terapêutico que a gente já faz parte da nossa vida, né? A gente trabalha com isso, mas porque nós tivemos primeiras experiências de filho que já trouxeram esse olhar buscador, né? Então eu vou contar só um pouquinho da minha experiência com o meu filho mais velho, com o Léo, e a Paty vai contar a experiência dela, da Giovana, para a gente entender por que a gente chegou nesse lugar e por que a gente está aqui para escutar vocês, tá? Porque a ideia não é a gente fazer um bate-papo de café, como eu falei, mas a gente quer trazer um pouco para vocês das nossas buscas, dos nossos questionamentos, do que a gente está ouvindo, né, das mães, das nossas experiências, e a gente poder trocar informação, né? Então, eu até falei para a Paty antes, quem já está vendo minhas lives sabe que eu tenho tirado cartinhas para as lives, né? Então, e tá dando super certo. E para essa nossa live de hoje, veio a carta da escuta.
E eu falei para a Patrícia, eu falei, Paty, é esse o movimento que a gente vai fazer, é o movimento da escuta. Porque eu e Patrícia também falamos muito, vocês já perceberam que todas as minhas amigas que eu chamo, a gente fala muito, só sou uma amiga que fala. Gente, vocês não têm noção da quantidade de WhatsApp e o tamanho das mensagens que a gente Não, Patrícia bate recordes de áudios, tá? Só para vocês saberem. Recordes. Então, a gente falou, mas esse movimento é um movimento de escuta, porque a nossa intenção, né, Paty, é dar a mão também. A gente se dá muito a mão, né? Eu, a Paty, a Amanda, a gente tem muito essa troca, né? Então, quando uma não tá legal, quando a outra, o que que a gente pode fazer? O que que você conhece? Paty, você conhece alguém? Então, a gente já faz muito esse movimento que a gente acaba aplicando também para os nossos clientes, enfim, né? Para as nossas amigas. A Alice está aqui, a Luana está aqui, são super mães também que convivem comigo, que eu tenho muito amor por essas mães. A Alice é uma parceirona do Léo comigo, assim, muito importante na minha vida. E então, assim, a gente teve já de início experiências mais assim, né? Claro que nenhuma experiência é igual à outra, todo mundo tem suas questões, a gente não está nivelando experiências, né? Mas, assim, eu, logo na 20ª semana de gestação, eu já saí do mundo encantado da Disney, da maternidade, porque a gente descobriu que o meu filho tinha uma hidronefrose, ou seja, ele tinha um rim maior que o outro. Então, aí a gestação já mudou um pouco de figura, né? Porque aí a gente já começou a fazer acompanhamentos, não sabia se ia ter que internar, você ter que fazer cirurgia, enfim. Aí aquela coisa fofa da maternidade já, né? Eu falo que a maternidade é uma montanha russa, então a gente já sobe, desce, né? Dá frio na barriga, depois faz o ru. Então, assim, é sempre essa emoção à flor da pele. Então, dali para frente eu já percebi o que poderia ser a maternidade, já saí da teoria e comecei a viver a realidade. E claro, né? O Léo desde pequenininho, né, nos primeiros 3 meses, essa questão da hidronefrose reverteu, mas aí ele já nasceu, a clavícula dele estava solta, ele teve icterícia por 1 mês, quer dizer, já foi muita coisa acontecendo, teve que fazer exames do rim, enfim, esse acompanhamento renal aconteceu por um bom tempo, né? Depois ele já teve atraso de fala, e aí do atraso de fala começam todas as terapias que vocês possam imaginar, né? Então é fono, é neuro, tirando a pediatra, que é uma coisa normal que todo mundo faz, né? Tem todo esse mundo encantado das terapias, da psicóloga, que começou a vir junto, né, com as questões que ele foi apresentando. Então aí a gente começa a virar essa buscadora, porque você precisa de pessoas que te ajudem, né, a entender, a ajudar o seu filho, né? A gente marinheira de primeira viagem também, então não sabe muito bem e vai precisando desse auxílio. Então, aí eu comecei nessa minha carreira buscadora também porque o meu filho demandou isso de mim. E a Paty tem uma história um pouco parecida também, né, Pá? Eu acho que a gente já nasceu buscadora, né? E aí depois a gente só vai, né, trilhando por esses caminhos conforme a vida vai se apresentando, né? Porque a gente vê muito essa questão da glamorização da maternidade. Acho que agora, ainda mais, né, a gente vivendo nessa intensidade que a gente está vivendo, muita coisa da maternidade começa a pipocar mais ainda, né? Então, eu acho que a gente também está um pouco aqui para tirar esse glamour todo, né? E mostrar que a realidade é bem diferente do que a gente costuma ver em revista, em foto, né? Em site. No Instagram. É glamorizar mesmo, né? Na gravidez da Giovana, eu tive 3 vezes internação, né? Tive sangramento, o risco de perder, e eu não podia nem imaginar esse tipo de coisa acontecendo, né? Então, tive uma gravidez muito complicada, com muito remédio, né? Passei 2 meses, literalmente, para quem me conhece, eu sou super elétrica e tive que, de repente... Pode chamar Leonina, tá? Leão! Você vê a cor, ela tá de amarelo, né? Eu sou de escorpião, tô de preto, discretinha. E aí, de repente, me vi deitada na cama e não podia fazer nada. Não dava para fazer nada, eu não tinha ânimo para nada. E quando eu voltei a trabalhar, de repente eu tava trabalhando primeiro 2 horas, depois demorou um tempo para trabalhar 4. E aí, nesse meio de processo, né, eu não podia ficar sozinha.
Meu apartamento era um apartamento duplex, só eu e meu marido, então devolve casa. Quem faz a mudança é minha mãe e meu marido, né? Mudo para casa dos meus pais, né? Esse movimento é muito bom voltar, mas também você quer ter seu espaço com o filho chegando, enfim, aquele tumulto todo, né, da coisa acontecendo, e ela chega um mês antes do esperado, né? Ela era para chegar no dia do meu aniversário e ela chegou 15 de julho, né? Tinha que ser canceriana, meu amor. Por que Sim. duas leoninas dentro da mesma casa, não é verdade? Então, precisa de um pouco de água para apagar o fogo. É isso aí. Ela apaga o fogo, né? Toda hora, né, Giovana? E a Giovana nasceu hipoglicêmica, né? Então, na verdade, eu nem vi a Giovana. A Giovana já foi para UTI direto e lá ficou 25 dias. Ninguém sabia o que ela tinha, além de uma icterícia prolongada, fono, né? Esse monte de profissionais, né, em volta da gente, exame, nada, tem alguma coisa de errado, ninguém sabe, bom, então vai segurar no hospital para quê? Teve alta, enfim. 3 anos e meio depois, a gente descobriu que ela tinha, então a hipófise dela não foi não, né, na gravidez, ela tá na nuca, sobe para a cabeça, né, em cima, no topo da cabeça dela, não subiu, então a consequência é que ela não produz, né, a hipófise dela não dá os comandos adequadamente, então ela faz reposição hormonal, né? Uhum. E com isso, a gente tem aí uma questão crítica, que é a questão do corticoide, que a gente nunca sabe se uma febre é só uma febre, se um vômito é só um vômito, ou se eu vou entrar na montanha-russa e vou parar num hospital e ela vai ficar na UTI, né? Então a gente acaba tendo que ter esse olhar, esse acompanhamento, né? Isso tudo nós estamos falando do ponto de vista físico, tá, gente? Sim, porque assim, é só para nivelar um pouquinho que assim, às vezes demora, às vezes é rápido, mas esse buscar, né, que assim, a gente vai, primeiro, claro, muitas vezes buscando nesse médico, né, que é o físico. Então, é o médico que vai trazer as respostas e tal. Mas depois de um tempo, a gente vai percebendo que esse físico só não sustenta. Por quê? Porque aí começam as questões psíquicas, né? E aí a gente precisa ir para a parte terapêutica, né? Psicólogos, e aí tem questões funcionais, então aí você tem que ir para uma fisioterapeuta, você tem que ir para uma terapeuta, você tem que ir, né, para uma fono. E então, assim, e aí vai pegando a parte mental, entrou na escola, questões cognitivas, né? E aí a gente aprende, não aprende, é mais difícil aprender, aí não encaixa, né, no modelo, aí a gente tenta desencaixar o modelo, que a gente faz isso o tempo todo, né? Enfim, e aí vão para os vários níveis, né, Paty, de conhecimento. E aí a gente chega na questão sistêmica, né? Porque eu fui para a constelação por conta do meu filho, né? Então, assim, eu fiz vários caminhos por conta dele, na verdade, né? Então, eu fui fazer uma constelação para ele. E aí eu descobri a constelação, aprendi aquele universo das constelações. Falei, poxa, foi tão legal, né? Foi tão importante ver o que eu vi nesse processo terapêutico. Eu também quero fazer. Eu também quero fazer parte desse universo, né? E aí você vai buscando os seus caminhos e tantas outras coisas que foram vindo, porque esses filhos também, eles servem para abrir o nosso olhar, né? Eles servem para tirar a gente daquele lugar comum e condicionado e fazer com que a gente comece a abrir os nossos pensamentos para outras alternativas, né? E isso também aconteceu com a Paty. Eu já tinha mudado de profissão quando o Léo nasceu, mas a Paty não. Né? A Paty estava ainda no mundo corporativo quando os filhos dela nasceram e depois que ela acabou fazendo a mudança por uma frase simbólica da Giovana, da filha dela, não foi, Paty? Foi na verdade, a Gil desde sempre, assim, ela mexeu muito com a gente, né? No sentido não só sistêmico, né? Que eu já vou entrar, mas ela tinha falas assim, tinha uma babá em casa, o pai dela pegou um resfriado, ela olhou para a babá e falou: "Você sabe que seu pai vai virar estrelinha?" A babá gelou de cima e embaixo. Como assim? Imagina, Meu pai né? só tem uma gripe, né? E aí ela ainda falou para a babá: "Mas tá tudo bem." E um mês depois o pai da babá morreu, né? E dela tá olhando revistas em consultórios, né? E de repente ela fala: eu lembro desse no Tibete,
Eu lembro desse lugar. Então ela também tinha essa outra visão, né? Essa outra que ela não entendia muito bem, né? Porque era pequena, Uhum. né? Então tudo isso foi me levando para esse outro. Qual é o olhar que eu tenho que ter para essa menina, né? E ela sempre falava que não queria crescer. Não quero crescer, não quero crescer, não quero crescer, não quero crescer. E aí ela me chega, a gente estava no consultório da Ingrid, né, Canhete, para quem não conhece a Ingrid, eu não sei se ela está assistindo a gente ou não. Ela falou que ia divulgar a gente hoje. Ah, que é uma querida que também mora no fundo do coração, ela sabe disso. Eu indico super todos os livros dela, todos. E aí, lendo um livro, eu descobri que Eu vou ela colocar o nome dela aqui para vocês saberem, tá, gente? Fala, pá. eu li um livro do Lee Carroll que tinha artigos escritos por pessoas especialistas em crianças índigo e cristal, né, do mundo inteiro. E falei, acho que essa é a linguagem dela. É uma linguagem não convencional, ela nunca foi convencional, então vamos tentar por aí, porque é isso, né? A gente vai buscando para ver aonde a gente consegue encaixar, né? E aí cheguei no consultório dela e a minha filha solta, quer dizer, além dela fazer a reposição do hormônio do crescimento, que ela já faz, ela me emenda essa frase, né? Eu não quero crescer porque eu não quero ser infeliz, como a minha mãe é, quando eu crescer, né? Então essa foi uma frase que foi um soco para mim, né, no estômago. E não foi uma frase simples, né? E eu não tinha coragem de largar, né? Porque e o meu cargo, e o salário, e, né? E aí até uma hora que se a gente não toma uma decisão, a vida toma a decisão pela gente, né? Então aí eu passei, aí foi o meu processo de desintoxicação e aí de estar mais perto com os filhos, né? De ter esse olhar. Eu estava hoje comentando com meu marido, né? Que quando meu pequeno fez 2 anos, ele fez o aniversário dele caía na sexta, a festa era no sábado. E daí eu fui e comprei um bolo de morango. Eu cheguei em casa com um bolo de morango feliz da vida, olhou para mim e falou assim: Dona Patrícia, seu filho odeia morango. Aí eu fiquei olhando para baixo. Mais uma vez o chão abriu, você falou assim, que mãe é essa que não sabe qual é o negócio de morango? Né? Que mãe desconectada é essa que não sabe que mãe isso, né? desconectada é essa? Então, essas vão sendo as coisas que vão sendo trazidas para a gente, que faz a gente repensar as escolhas da gente e ter um olhar diferente para os filhos, né? Porque não é só um, né? São os dois que vão trazer. A gente só tá falando do number one porque, né, assim, tá bom que a gente não vai ficar falando dessa Draw My Life, né? Essa é a minha vida. Mas a gente tá falando isso por quê? Porque todos esses caminhos que vieram, né, dessas questões dos nossos filhos de cara já fez com que a gente tivesse que ir buscando outro lugar, né? Ontem eu abri uma caixinha de perguntas para entender mais ou menos como que as mães estavam sentindo esse momento, né? Por quê? Porque como a gente já é muito ligada nesses movimentos terapêuticos, quando veio essa pandemia, né? E os filhos dentro de casa e a escola, né, passou a ser à distância e a gente convivendo assim muito fortemente, né, com os filhos, mudando as nossas relações de trabalho, inclusive. Claro que isso foi um boom, né? Ninguém imaginava que seria por um tempo tão estendido, né? Então, no começo, tá, tudo bem, né? Todo mundo assim, legal, vou ficar mais em casa fazendo 1000 receitas, tentando repaginar tudo. Mas a gente agora percebe que esse tempo está muito prolongado e que a dinâmica das casas mudou demais e as crianças se ressentiram demais, né? Cada uma de um jeito, é óbvio. E como a gente já fazia, né, parte dessas buscas, a gente foi acionando tudo que a gente podia, né? Para poder, e a gente continua, né? Então, assim, era uma terapia, né? É floral e tudo, né? E gotas de luz, né? As gotas da Amanda que ela vai vir falar aqui um dia, né, Paty? A gente está fazendo uma força para ela vai vir, e não só isso, ela vai se nas crianças ainda. Nas crianças, porque a Amanda, que é nossa amiga, ela tem uma mediunidade maravilhosa e ela canalizou um processo, vem canalizando um processo de meditação em que a gente se faz um autopasse, a gente se auto-aplica as gotas. São energias, cada gota tem uma frequência e tem uma cor. E a gente faz ela já tá com medo. E a gente faz
Ah, até a Luana usa, hein, ó. Amanda, se liga. E a gente faz a gente faz nas crianças. Então, assim, quando começou esse movimento, nós começamos a buscar todos esses recursos que a gente tem para justamente poder amenizar as questões dentro da nossa casa. E a gente foi percebendo que sim, estavam auxiliando, né? Que as crianças estavam respondendo melhor. E aí a gente falou, pô, a gente precisa trocar isso com as pessoas também. Não é porque a gente sabe mais, é porque talvez a gente seja tão fuçadora que a gente vai, de alguma maneira, já usando isso desde muito cedo, né? E aí a gente se questiona mais, isso funciona, isso não funciona, por quê? Porque a nossa visão, né, Pátia, a gente não tem mais como não ter uma visão holística sobre os nossos filhos. Então, eu vejo o mapa dos meus filhos, né? E aí eu entendo a personalidade deles nesse momento. Eu vejo, assim, né? A gente vê sistemicamente como é que isso acontece. Vai ficar no IGTV a live, fica tranquila, Fê. A gente vê como isso acontece. Então, a gente... vamos usar uma terapia, vamos fazer o reiki, né? Qualquer coisa. Vamos fazer Magnify Healing, barras, enfim. Tem vários recursos que a gente vem usando para poder auxiliar os nossos filhos e a nós mesmas também, porque todas as mães estão sobrecarregadas, pais, mas eu acho que mais mães, desculpa, pais que estão aqui. Mas mães, eu acho que sim. Então, como é que a gente também se trata para a gente poder entender e tratar os nossos filhos? Então, essas trocas que a gente faz, né, Paty? A gente também queria fazer com vocês e trazer esses questionamentos que a gente está tendo sobre esse momento, que eu acho que está todo mundo cheio de questão, né? Então, assim, se vocês quiserem começar a colocar... Também mandem essas perguntas, vão falando, porque assim, a gente sabe que tá todo mundo precisando trocar, precisando falar. Não é à toa que saiu a carta da escuta. E eu e a Patrícia temos até uma pretensão, se vocês acharem legal, da gente fazer esses encontros com temas específicos a partir desta live de abertura. Né? Já estou convocando a Patrícia e queria saber se vocês têm interesse. Por quê? Porque nós temos tantos tópicos. Olha, eu listei, gente, uns 18 tópicos para conversar. Então, assim, tem muitas coisas que a gente tem vontade de falar. Então, falar do estudo à distância, da educação à distância, falar das questões mentais, né? Como as crianças estão sentindo isso. A semana que vem, só para avisar vocês já, eu vou trazer a Luciana Zanon, que já fez uma live comigo aqui. E a Luciana vai falar sobre saúde, ela é psicóloga, né? E ela também é consteladora da Fibel. E ela vai falar sobre saúde mental de crianças e adolescentes, tá bom? Quinta-feira da semana que vem, eu anuncio mais pra frente. Porque a gente precisa falar sobre isso. Precisa falar. E eu acho que é muito importante a gente falar. Você falar da visão holística, a visão sistêmica, né, Cá? Porque, na verdade, a gente quando busca tudo, né? E muitas vezes o que está acontecendo, né, tem uma raiz lá atrás, né? Então, assim, você vai no neuro. O neuro fala, seu filho não tem nada, seu filho é normal. Aliás, seu filho é fora da curva, né? E aí você fala, tá, mas tem alguma coisa e eu não sei o que é, né? E a gente exatamente nesse movimento de tentar entender, mas por que aqui tem uma questão, por exemplo, a minha filha, ela mesma tem consciência, né? Da questão da imaturidade dela, né? Sim. E lendo o mapa por exemplo, lendo o mapa com a Cá foi uma das coisas que foi incríveis, entender, né, as limitações, aonde tá, qual é que é o tempo, qual é que é o processo, né? Então, essas ferramentas que a gente diria assim, não convencionais, né, elas ajudam tanto quanto ou mais. A gente não quer falar que nós vamos desconsiderar o médico, o fono, o psicólogo, nada disso. A gente só está falando para ter um olhar mais ampliado, né, desse lugar. Né? Então, por exemplo, a minha filha fez barras de ácido, aliás, depois ela fez curso comigo, né, também. Os exames de sangue dela nunca foram tão bons, né? Então, o médico falava assim para mim, nossa, o que aconteceu com os exames de sangue dela, né? Porque ela tem colesterol, mas é dela, não é que ela come alguma coisa ou faz alguma coisa que faz o colesterol. Ela é magrinha, né? Não tem nada. É dela. Ele falou, mas o que aconteceu? Imagina se eu vou falar para um médico convencional, PhD, né? Virar para ela e falar, ela fez barras de ácido. Você vai falar, essa mãe... ela é louca, né? Não, eu tô entendendo o porquê dessas questões dela. Não, eu fui lá na astróloga, uma super astróloga, queridíssima amiga minha, me falou um monte de coisa. Ela, super, recomendo tudo, né? Não, mas não preciso fazer propaganda de você, Cá, porque você sabe que é. Tô zoando. É brincadeira pra quem não me conhece, tá? Não sou tão convencida assim.
Eu gosto de brincar só. Não, e você não tem uma leitura de mapa, né, que eu acho legal, que é a leitura de mapa pura e simples do momento, né? Você faz leitura de mapa kármico, você faz uma leitura também de mapa mais abrangente e holística. Então, quando você traz todas essas ferramentas, né, eu também vou olhar para isso de uma outra forma, né? Tá, então tá bom. Então isso aqui não vai, já entendi. Eu não vou ficar dando murro em ponta de faca, eu não vou ficar me pegando, eu não vou... Já este é o movimento dela, ela é um ser, né? Ela é uma pessoa, um ser humano que eu preciso respeitar, ela tem as limitações dela, assim como eu tenho as minhas limitações. E é isso que eu vou fazer, é isso que dá para fazer agora. Então vamos trabalhar dentro do que a gente... E essas ferramentas são fundamentais para nosso autoconhecimento também, porque eu lembro muito, a Amanda falou que o mapa devia vir junto com o teste do pezinho. Eu também acho, porque é óbvio, né? Tipo, eu vou fazer o mapa do meu filho, não, mas eu vejo o mapa deles, eu entendo a dinâmica, né? É diferente. Fiz o mapa do Léo, como do segundo filho. Segundo filho, desculpa aí, filho, um beijo pra você. Não fiz o seu, mas tudo bem. Coitado, isso vai ficar registrado agora. Mas claro que eu olho o mapa dele, né? Normal. Mas o que é importante são essas ferramentas que a Paty falou agora. Por quê? Porque, por exemplo, né? E, Eu ia ó, nascer... deixa eu te cortar. A constelação, ela traz emaranhamentos que a gente nunca veria, né? A Giovana, Sim. a gente já fez várias constelações. Teve constelações que apontaram para a família, mas teve constelação que apontou para mim, né? E aí... Dá medo fazer constelação de filho, tá? Porque você vai se ver na constelação. E aí você vai ver como você tá, né? Não é verdade? É para você olhar para você, exatamente. Então, não é a gente encorajar todo mundo, né? Qual é o teu limite? Né? Também tem um pouco disso. Abre a cabeça, né? Mas para onde é que a gente vai, né? Porque a gente tem todas essas dimensões, né? A dimensão física, a psíquica, emocional, a espiritual. Então, a gente tem aí um leque de coisas para olhar, né? E para questionar, né? Porque o que eu tava falando, né? Eu ia nas reuniões da escola, que eu sempre vou muito em reuniões escolares, e aí eu falava assim, meu filho é assim, 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 assim. E aí eu percebia que elas ficavam, até hoje, na verdade, assim, nossa, mas você conhece bem seu filho, né? Aí eu falava assim, não é, porque assim, você tem um perfil que você pode, inclusive, auxiliar os profissionais que trabalham com seus filhos. Né? Quando você entende eles um pouco além, né? Com essa visão, né? Talvez da personalidade, que a astrologia ajuda a gente a entender melhor, da constelação ou de outros métodos, você consegue também se mapear e mapear melhor os seus filhos, as pessoas que estão perto de você. Então, o que acontece? Você tem mais conhecimento de causa para falar a respeito e argumentar quando você também não concorda, né? Ou buscar outros profissionais que tenham uma linguagem mais parecida com a sua, né? Porque isso acontece muito com a gente também, né? Às vezes, vamos então, fulano que foi recomendadíssimo. Legal, beleza. Mas aí você vai percebendo que a sua linguagem e a do profissional, sem ter mérito, mas não é a mesma linguagem. E não vai te auxiliar. Porque eu tenho que ter liberdade para chegar num profissional e falar que eu sou astróloga. Eu não posso, se eu tiver um olhar muito preconceituoso, por exemplo, vai ser ruim para mim. Não, assim, ele pode ser um super profissional, eu não vou usar o mapa dentro do consultório, mas isso faz parte do meu olhar, né? E se eu falar para esse profissional, olha, o meu filho tem essa característica, eu sinto isso nele, eu percebo isso nele, e tiver uma desvalidação, já não é legal. Por quê? O legal é que os profissionais, e esse questionamento também vai para os profissionais, que a gente faz muito isso, que eles também abram a visão deles, que eles também possam olhar esse ser não só como, né, eu estou vendo só a hipófise da Giovana, não, eu estou vendo a Giovana, eu estou vendo o Leonardo, eu estou vendo o Daniel como um todo. Então, a gente também cutuca para que a gente possa instigar o olhar deles para essas várias camadas
que a gente consegue ver em alguns momentos e outros não, porque nós somos mães, então é mais fácil olhar a filha da Patrícia do que olhar o meu filho, é óbvio. Mas que a gente possa também cutucar de vez em quando, sabe? Falar, olha, você tá olhando por aqui? Você consegue perceber tal coisa? Porque a gente tem essas falas direto, né, Paty? A gente tem muito essa fala, e para mim o mais engraçado é assim: você chega num profissional, me conta como é seu filho. Bom, você marcou uma hora, pode reservar 2 horas na agenda, porque se é para a gente contar, a gente vai contar direito. E aí eles vão, anotam tudo, e aí falam, não, eu vou entrar agora num período de avaliação. E aí, para chegar no final da avaliação, falar que exatamente a gente era como a gente descreveu, né? Então, permitir, eu acho que é abrir essa. Assim como dar permissão, né, para as pessoas falarem dessas questões que estão acontecendo em casa, porque não são Sim. questões simples, nem triviais, cada família tem uma dinâmica, tem uma forma Uhum. de atuar, né? E tem que ter muito esse olhar de a gente não generalizar, né? A gente não pode. Eu não sei eu mandei para cá. O CNE aprovou aí uma regulamentação que é exatamente para as crianças ficarem até 2021 em casa, né? E aí o que eu achei interessante foi um olhar deles para dizer as crianças reagem de formas diferentes, né? Então vão ter crianças que funcionam muito bem com aula online e tá tudo bem e continua. E vão ter crianças que já são mais autônomas, por exemplo, e conseguem lidar com o conteúdo sem precisar de tanta aula, né? Então, para as escolas terem este olhar, né, das necessidades, eu não quero dizer que é uma coisa simples, né? Mas eu acho que Sim. isso já é uma mudança de percepção, né? De que não adianta achar, né, que funciona igual para todo mundo. Porque não funciona igual para todo mundo, né? A gente sempre tem um ser humano ali, né? Na verdade, mãe é uma coisa que a gente nunca quer errar, né? A gente sempre quer Sim. fazer tudo direitinho, então a gente carrega uma culpa danada. Eu quero levar no melhor médico, no melhor não sei o quê, no melhor não sei o que lá, e ainda assim a gente vai fazer, e a gente tem que lembrar que a gente é ser humano, a gente tem finitude, vai errar, e isso faz parte do processo da gente de aprendizado, né? De crescimento Uhum. como mãe, né? De amadurecimento. A gente, né, quando falam assim, quando nasce um filho, nasce uma mãe, é isso. E a gente vai evoluir como mãe até o final da vida, né? Sim. Então, necessidade que o filho tem hoje é diferente do que ele tinha antes, né? E do que ele vai ter para lá. Então, eu tá com esse pé muito no presente, que é o que eu acho que esse momento está pedindo, né? Para ter esse olhar, né? Para as próprias relações, né? Entre as famílias, né? Então, um filho que eventualmente uma mãe que estava um pouquinho mais distante, ela vai ficar mais sobrecarregada, mas olha a oportunidade que ela está tendo, né? De estar mais perto e sair desse automático que a gente estava, né? Então, mas na E caixa de pergunta que eu abri, Paty, foi tão interessante porque eu perguntei como é que é a sua relação, como é que está a sua relação com os seus filhos, né? Como é que ela evoluiu? A maioria falou assim, primeiro que as crianças estão ansiosas, estão com o saco cheio da escola, que estão entediadas, então ansiedade, tédio, essa é uma palavra que veio vindo bastante. Depois eu perguntei assim, como é. E foi interessante porque assim, as pessoas que responderam falaram assim: no princípio, a Paty saiu, ela caiu. Ixi, gente, peraí, Paty, volte. Eu só vou continuar e eu vou ver se a Paty volta e eu chamo ela de novo. Acho que caiu a rede dela ali. Peraí, gente, deixa eu ver. Aqui, a Paty, eu vou adicionar ela de novo. Vamos ver se ela volta. Vamos aguardar aí, ver que caiu o sinal dela, a imagem dela não estava tão boa, né? Se você. pronto, Aí, entrei. voltou. Então, eu estava Foi falando, Paty, que é o seguinte: então, assim, a gente sente hoje, né, as crianças ansiosas, entediadas, irritadas, né, com o que está acontecendo. Isso é meio que geral para todo mundo, né? Depois, a gente vê que, assim, algumas mães responderam assim: no começo foi difícil, mas melhorou.
Eu estava mais irritada, mas agora tá melhor, né? Os meus filhos estão se dando bem. Tem uma que tinha 4 filhos, né? Então ela falou: tô me dando bem com 2 e tô brigando com os outros 2, né? Mas é interessante. E assim, eu perguntei: vocês precisaram de ajuda? Pediram ajuda? As pessoas que responderam disseram que foram buscar por terapia. Quem pediu ajuda foi buscar por terapia. Então, primeiro que eu achei interessante, assim, acho que tá todo mundo, né, Paty, vivenciando esse momento, assim, esse momento está pondo uma lente de aumento em tudo. Nas questões, nos problemas, né? Naquilo que estava faltando, porque a gente está tendo um convívio muito intenso, né? A escola veio para dentro da nossa casa, então, o que era uma coisa distante, né? Você deixava seu filho na escola, você sabia das coisas se ele te contasse ou se a escola te chama para saber. Agora não, agora você está vendo as aulas, você viu a cara dos professores, você está mais em contato com os conteúdos, então a escola veio para a sua casa. E nós fomos para a escola também, né? Porque os professores viram a dinâmica das casas, eles, né, viram como é que os alunos ficam dentro de casa. Então, aquele lugar social, né? Porque a gente tem a nossa figura social também, né? Então, eu estou aqui na live, eu tenho minha figura social, dei uma arrumadinha na peruca, estou aqui, né? Claro que estou na minha casa, mas é uma figura que está aqui também social. E na escola também, a gente põe uniforme, ou a gente tem a nossa vestimenta de escola, chega em casa, a gente se desarma um pouco, né? Então, a escola entrou dentro da nossa casa e nós entramos dentro da escola. Então, essa dinâmica já mudou muito as relações, né? E aí o que acontece? Os questionamentos aumentaram também. Porque a gente viu, né, o que estava faltando, o que está legal na escola, o que não está legal na escola, como que é o meu filho na escola, porque não é mais como ele me conta, eu vejo a dinâmica dele, né, com a classe, com os amigos. Então, por isso que eu falo, essa lente de aumento, ela veio para tudo, né? Como é que tá a minha relação aqui em casa com meu marido, né? Ou se eu não tenho marido, se eu sou, né, estou sozinha, como é que isso agora pode estar pesando mais, né? E, ao mesmo tempo, como é que essa dinâmica, né, emocional está acontecendo? Então, meu filho está mais nervoso, meu filho se isolou, meu filho está mais irritado, e eu não posso deixar isso passar. Né? Por isso que a gente vê, eu fui pedir terapia, busquei terapia, todas as psicólogas que eu conheço estão trabalhando pra caramba. Né? Acho que é uma das profissões que na quarentena está trabalhando muito, né? Porque a demanda aumentou. Então, assim, a gente tem que olhar para isso como pais, né? Como terapeutas que somos, porque a nossa demanda também aumenta nesse período, né? E como que a gente vai poder ajudar as pessoas com a nossa visão, com os nossos questionamentos, porque eu acho que esses questionamentos que a gente está fazendo, né, no âmbito escolar, por exemplo, eles também têm que chegar na escola, porque eu sei que a escola também está questionando muita coisa. Né? Sei que os professores estão extremamente sobrecarregados, porque também são pais e mães e estão com os filhos em casa, né? Então, assim, é mãe fazendo home office, tendo que cozinhar, tendo que limpar a casa, tendo que dar conta da escola. Então, assim, você começa a ver os grupos de WhatsApp, né, Paty, de escola, e assim, meu filho tá cansado, meu filho tá irritado, ele não consegue mais ver a escola, não consegue mais ver a aula, eu não aguento mais também essa demanda da escola. Então, é isso. Eu acho que essa adaptação é uma loucura, né? Não, mas é exatamente isso, né? E tiveram também muitas crianças que mudaram de escola esse ano, né? Uhum. A Márcia, por exemplo, que está aqui assistindo com a gente, o filho dela foi para a escola bilíngue, ia de uma escola, né, brasileira para uma escola bilíngue. Então, ele ainda num processo de alfabetização. Então, também não, a gente e são as fases olhar diferentes das escolas, das crianças também, né? Criança em alfabetização, criança no final do ensino médio, né? Tem assim, também as fases das crianças estão repercutindo mais ou menos nesse momento, né? Mas eu acho que a gente tem que se dar muito essa permissão para trazer isso à tona, né? Uhum. E não simplesmente pegar, enfiar num saco e achar que tá tudo normal, né? Uma amiga minha falou assim, logo que começou a pandemia, né? Ela falou,
mas o meu filho tá com aula, a filha não, ela mora fora, né? A filha não, então minha filha tá me incomodando, já cansei de deixar na casa das amigas, mas agora também não dá mais. Aí, e eu tô cheia de trabalho para fazer. Eu falei, mas escuta, tá todo mundo igual. Você já comunicou isso? Que, na verdade, agora teve essa sobrecarga, né? Tá todo mundo dentro de casa, tem que cozinhar. Quem não cozinhava, eu, por exemplo... Eu e Patrícia estamos umas cozinheiras de mão cheia. Minha mãe pode falar, porque hoje mandei fotos de pratos que estou fazendo. Não é verdade, Paty? A minha também. Acertamos no ponto do arroz, né? A Pânia fez a gente acertar o ponto do arroz. A gente não erra mais no arroz agora. Agora a gente não, agora a família come arroz bem, né? Arroz branquinho, soltinho. Mas a grande questão é se permitir sentir isso e não achar que a gente simplesmente mudou o local de trabalho, mudou o local de estudo, né? E tem que continuar tudo igual, né? E não é deste lugar que a gente está falando, né? Quer dizer, o que está me incomodando hoje neste lugar? Eu não consigo dar conta de tudo. Tá bom, então eu vou ter que fechar um pouco os olhos para limpeza. Não tem empregada aqui todo dia, né? Então como é que eu vou fazer? Vou fazer como dá, né? Tem que estabelecer algumas prioridades. Qual é a prioridade? Meus filhos têm horário de almoço, então eu preciso estar com o almoço pronto naquele horário, porque depois eles continuam com aula, né? Vou ter que pedir ajuda para o marido. Por quê? Porque estou super sobrecarregada com esse monte de coisa que tem em casa para fazer. E eventualmente, né, se a mulher trabalha fora, tem que comunicar isso, né? O endocrinologista da Giovana, ele estava falando, ele falou, olha, o que eu faço, eu deixo as meninas, né, elas entram mais, quando a gente ainda estava meio à distância, né, começa a trabalhar mais tarde, tem um almoço estendido e termina mais cedo. Por quê? Porque consegue entender essa sobrecarga. Então, assim, a gente precisa começar a ter esse olhar também para o outro, né? A gente se permitir falar dessa nossa fragilidade, deste lugar de vulnerabilidade, né, que a gente tem, né? Não é eu falar assim, putz, eu vou aguentar tudo, né? Você vai para o escritório, você tem que aguentar tudo, pode falar nada, você chega em casa, você desaba, né? E agora não, agora é tudo junto e misturado. Até tava falando pra cá, na sexta-feira meu marido tava numa reunião aqui do escritório, em geral ele fica, né, com o microfone fechado, e aí os meus dois aqui, como todo irmão, começa a se pegar, né? E aí eu dei um berro, porque estavam fazendo um fuzuê danado aqui. E aí meu marido estava de microfone aberto bem naquela hora. Então eu falei, nossa, mas isso é a vida. Né? É assim que as coisas acontecem, né? Tá em casa. Eu acho que eu vendo astrologicamente falando, né? A gente percebe que toda essa movimentação que a gente está tendo esse ano, e eu falo muito desse lugar de astróloga, porque simbolicamente ele faz muito sentido para mim, que a gente vem falando da questão do Capricórnio, do Plutão, Saturno, Júpiter estarem nessa frequência, que é muito a revisão do que era, que é o velho sendo destruído, repaginado, para a gente entrar nesse novo aquariano que a gente diz, né? E esse momento está fazendo com que algumas coisas se desestruturem completamente, né? E a gente está sentindo isso, eu já falei, isso na carne, né? Porque a gente tem que ir para esse lugar, tem que ir para esse novo lugar, que a gente não ia ficar uma coisa extremamente teórica, né? Ia ser lenta para se mudar, porque a gente sempre estava com essa fala, é outra geração, são outras crianças, é um outro momento, o estudo tá ultrapassado, não dá mais para ser desse jeito. Só que ficava muito na fala e a coisa estava sempre igual, né? Mais ou menos uma outra escola fazendo movimentos, uma outra linha com outros movimentos, mas no geral, no grosso, eram coisinhas assim, muito sutis, uma aula diferente aqui, uma mudancinha de lei ali que acontecia. Mas o que a gente está vendo agora é que a coisa estava ruim em muitos aspectos para todo mundo, que ela vai ter que ser reorganizada e vai ter que ser mudada. E não só na questão escolar, mas a gente vê nessa questão emocional também, né? Quer dizer, será que meu filho precisa chegar no limite? Ou será que ele precisa estar assim, a escola tem que me chamar 10 mil vezes para aí eu perceber que eu preciso fazer o movimento? Porque se eu agora estou dentro de casa e meu filho está super nervoso, está super ansioso, está surtando, e eu tenho que fazer um movimento de levar ele na terapia, mas
Assim, por que eu tô vendo? Porque eu tô em casa, porque tá mais fácil, tá mais perto, porque eu tô em convívio direto com ele. Então aí eu começo a perceber que também não é só uma questão da escola, mas é uma questão dele, da personalidade dele, que eu preciso olhar para isso. Então, por isso que eu tô falando que esse momento ele tá jogando uma luz, um spot em várias questões que estavam já capengando, né? Então, que tipo de sociedade é essa que a gente quer? É uma sociedade só de consumo, de ter que fazer. Então, eu tenho que deixar meu filho o dia inteiro na escola, porque eu tenho que trabalhar o dia inteiro, porque eu tenho que ter o dinheiro X para fazer as super férias Y. Pera, será que é isso? Porque a gente está percebendo que tem um lugar do simples aqui e a gente está tendo uma vida simples, né? Férias escolares, Júlio. Fala da minha realidade, a realidade da Paty, de muitas pessoas que estão aqui eu escutando. Ah, a gente sempre estava programando uma viagem para fazer, né? Certo? Ah, vamos fazer uma viagem, vamos para tal lugar, vamos, né? Alguma coisa assim. Aí você começa a ver que, assim, o que a gente vai fazer agora nas férias? A gente vai ficar em casa. Então, assim, a gente está indo para um outro lugar, para um lugar simples. Ah, é legal, é gostoso? Não, não é. Mas o que a gente vai poder fazer com esse simples que a gente tem também, né? Será que a gente não está diminuindo um pouco o ritmo e não está sendo mais legal observar, né, algumas coisas que estão acontecendo, como a gente falou brincando, mas a gente está voltando para cozinhar, a gente está chamando os nossos filhos para cozinharem, para arrumarem a casa, né? Não fica só naquele modo avião, né? Que você vai fazendo as coisas sem perceber que está fazendo e reclamando porque está cansado, porque não tem tempo, porque não consegue ver os amigos, porque está sempre para cima e para baixo levando, como a gente sempre fez, leva para cá, leva para lá. Ainda mais a gente que mora em São Paulo, que é tudo longe ainda, né? Então, assim, sempre nessa loucura. E de repente você fala, nossa, agora eu posso almoçar e eu posso ficar um tempo aqui conversando com meu filho, eu posso tomar um café sossegada. Eu posso ler alguma coisa, que era um ritmo que a gente não tinha mais. Então, eu acho que tem um repensar desse voltar para trás para ser uma coisa mais autêntica, mais verdadeira, né, Paty? E a Paty tá sem som. Paty, tá sem som. Paty, tá sem som. Não. A Paty sumiu de som aí, né, gente? O áudio dela sumiu aí. Peraí, vamos ver. O Daniel tá querendo aparecer de novo, tá? O meu exibidinho. Oi. Nada. Você não foi dormir ainda, não? Ele tá aqui. Vamos ver se o áudio da Paty volta. Porque ela sumiu aí. Então, gente, esses questionamentos todos que a gente vem se fazendo, né? Que eu acho que são super importantes. A Paty tá sem som. Seu som saiu, Paty. A Dani, Paty. Sai e entra de novo. Sai e entra. Eu te chamo de novo. Eu vou chamar a Paty. A gente tá quase terminando também já, né? Eu vou deixar o Dani. Deixa quando eu estiver terminando, eu chamo ele de novo. Ele tá aqui, ele tá louco para aparecer. Peraí. Eu vou chamar a Paty. Ela tá aqui ainda, né? Peraí. Paty, peraí. Eu vou te tirar e aí eu vou te chamar de novo. Porque ficou mudo o som dela, né? Peraí, gente. Enquanto isso, deixa o Dani entrar, tá bom. Dani, vem aqui que estão te chamando. Então eu vou esperar a Paty voltar, que tô aguardando ela entrar de novo. Vai ver se reconecta. Peraí. Tô querendo te ver, Dani. Ei, voltou! Voltei! Estamos com problemas, o Dani desenhou. Esse é um super artista. Eu tô aqui com um que quer aparecer. Oi, Lucas! Aí também. Eles querem aparecer, eles querem fazer uma live deles, né? Então, os menores, né? Os menores, os maiores já fugiram. Mas eu acho que esse é o momento, cara, que a gente traz muito essa verdade, né? A verdade das relações pra gente encarar e olhar isso, né? Porque a gente não perde mais tempo
com a questão do trânsito, como a gente estava falando, né? Que antes a gente ficava muito cansada. Tem que acordar super cedo, era aquele estresse, levanta todo mundo da cama, ninguém quer levantar, daí pilha todo mundo, vai para a escola, já está naquele estresse danado, né? Aí, bom, uma vez que chegou na escola e tá tudo bem, mas depois pega filho daqui, leva para lá, vai no seu quê, você vem pra A gente cá, mesmo, vai esse pra... café que a gente falava brincando, eram 40 minutos, né, Paty? Assim, eu sempre, vamos correndo, não sei o quê, vamos fazer rápido, pega Não, o Dani, vai embora. Porque era isso o tempo inteiro, né? A gente nessa correria. E de repente a gente tem essa quebra, né? Essa pausa, literalmente, da vida, de tudo, né? E de repente ela chama a gente muito para este lugar, né? Do presente, né? O que está acontecendo agora, né? O que isso está me demandando, né? Principalmente esses filhos, né? De repente a gente conseguir entender, né? Por exemplo, a minha filha tem uma dificuldade louca de concentração, né? E então ela senta, por exemplo. Aqui também temos esse problema. Então, aí ela senta na sala com meu marido, que é uma pessoa super concentrada, né? E aí ele chega uma hora que ele vira para mim e fala: eu não aguento mais, né? É muito cansativo estar nesse lugar de o tempo inteiro tá falando, senta, pé no chão, né? Dá para você sentar na cadeira direito? Dá para você focar? Porque de repente eles estão olhando o computador, mas estão ali mexendo Tá tudo bem, amor. Mexendo no joguinho, né? Eles estão fazendo um monte de coisas, né? E aí eu brinco e falo, desce do puleiro. E aí o que você estava falando de trazer a escola para dentro de casa, por exemplo, meu marido, ele ama a aula de história do mais novo. Ele fala, é o dia que você tem que sentar aqui com a gente, né? E assistir as aulas dele, porque são aulas divertidíssimas, de quarta e sexta de manhã. Então é bem isso, né? E a gente começa a ter essa... Eu tinha uma leitura de quem eram os professores da minha mais velha, porque a escola chamava todo trimestre a gente conversava com todos os professores, de A a Z, todo mundo, né? Não ficava ninguém para trás, né? Então, a gente conhecia todo mundo por conta dessa questão, por conta dele, não. E agora, a gente dentro de casa, a gente está tendo um outro olhar, né, desses mesmos professores que estão com ele agora, né? Então, como é que o professor olha desse jeito, né? Como é que ele interage com as crianças aqui? Tem amigo do meu filho, por exemplo, que tinha aula dentro do armário. Aonde estava essa mãe? Aonde estava esse pai? Né? Então, muitas vezes fica neste lugar, né? E a gente tem que ter esse olhar muito cuidadoso, né? Porque muitas vezes a gente simplesmente queria, né, também chegar na escola e é o que a Ká falou, entrega ao filho, né? E de repente a gente está recebendo comunicado da escola que o filho disse que deu problema na internet, quando não deu coisa nenhuma, que o filho tinha que entregar trabalho, são várias dinâmicas, né? Paty, a gente só tem 1 minuto para terminar. Eu só vou falar para vocês que é o seguinte: se vocês quiserem que a gente vá abordando os assuntos por tópicos, porque tem muita coisa e a gente vai dando o nosso olhar sistêmico, astrológico, dos registros, enfim, toda essa coisa, só para vocês entenderem. Ó, eu listei aqui estudo à distância, que tem um monte de coisa para a gente comentar, né? Sobre a questão do momento mesmo da pandemia, de crises, como é que a gente está encarando esse momento, como é que as crianças estão entendendo as questões sociais, né? A parte social mudou completamente para as crianças, então como é que elas estão fazendo? A questão da discussão do homeschooling, das tutorias, que é uma questão que a gente fala muito, eu e a Patrícia, né? Quais foram os ganhos dessa quarentena também? Enfim, como a gente está lidando com esse momento, as questões dos adolescentes, redes de apoio para adolescente, como é que elas estão sendo feitas também, inclusão dentro da escola, né? Como é que ela está feita para crianças que precisam de inclusão e adaptação, revisão de conteúdos escolares, né? MEC, essa coisa toda. E os caminhos alternativos todos que a gente pode buscar. Enfim, tem coisa pra caramba. A gente está terminando. Eu queria, assim, primeiro agradecer a todo mundo que participou. Eu vi muita gente comentando. A Daniela falou que te conhece do Dante. Paty, brigadão. Imagina, brigadão você. Por você. Então, assim, ó, Dani, fala tchau aí para todo mundo. Eu queria agradecer mais uma vez. Então, se vocês tiverem esse interesse, a gente vai abrindo esse canal de comunicação, que pode ser por aqui, que pode ser
em outras lives, a gente vai marcando, assim, a cada 15 dias, sei lá, e vamos conversando, debatendo. E eu queria que vocês participassem também, né, Paty? Trazendo suas questões, suas dúvidas, para a gente tornar disso um grande debate, né? A nossa ideia era essa mesmo. Tá bom. Ei, que lindo! A gente queria agradecer também a presença de todo mundo. Hoje a gente trouxe muito assunto em muito pouco tempo. Né? E a gente acha que tem esse espaço para a gente ir aprofundando, né? São níveis. A gente falou exatamente de muita coisa e não conseguiu aprofundar, né? E eu acho que muitas vezes merece esse olhar um pouquinho... né, mais profundo, né? E aí a gente precisa desse tempo, não dá para falar tudo em uma hora, a gente foi só uma abertura aqui para que a gente pudesse começar a falar sobre esse assunto. Então, assim, a gente volta, né, Paty? Então. A gente volta. A gente voltar. Obrigada, Paty. Obrigada a todo mundo. Tchau, valeu. Não mexe.